disponível é o doutor André para a gente falar sobre esse tema e também para responder sua dúvida. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia. Prazer te receber aqui mais uma vez. Prazer imenso estar aqui mais uma segunda-feira aqui. Para trazer para você informação, essa é a proposta do programa. E hoje vamos falar sobre esse tema, Guia da Previdência Social, um tema muito sugestivo, né? Um tema bastante importante, né? Porque algumas pessoas têm a obrigação, né, no caso ali, de fazer o recolhimento para o INSS, tá? Para fazer valer o seu tempo de contribuição, né? Para depois garantir os benefícios, né, das aposentadorias perante o INSS. E aí, quando a gente fala no Guia da Previdência Social, sempre surgem algumas dúvidas, né? O André preparou uma apresentação bem legal para a gente ir passo a passo falando sobre a questão aí da Guia da Previdência Social, né? Mas uma das principais dúvidas, né, que a gente tem sempre que começar falando sobre essa situação é o que é a Guia da Previdência Social, né? Certo. A Guia da Previdência Social, né, muitas pessoas conhecem como o carnezinho, né, o famosinho laranjinha lá, né? Esse documento é utilizado para fazer o recolhimento perante o INSS, né, para fazer valer as suas contribuições. No caso, você pode comprar esse carnezinho numa papelaria, né, fazer o preenchimento, né, e depois fazer o pagamento numa casa lotérica, numa agência bancária, ou se não, você pode fazer, né, através do site da Receita Federal. E a gente também tem, no caso aqui, né, passando um pouquinho mais o slide aí, né, para o pessoal ver, olha lá, o famosinho, né, o laranjinha lá. Esse é o tradicional. Esse é o tradicional. Todo mundo, eu acho que já viu um desses, né, Fabiano? Então, mas quem, no caso aí, quem está obrigado a preencher, né, esse documento? No caso, a gente vai explicar aqui as modalidades de contribuição, né, as modalidades da pessoa, do tipo de exercício que você, né, exerce, que você trabalha, será uma modalidade específica, né, um código específico que você precisa fazer o pagamento. Então, nós temos o contribuinte individual, né, o segurado facultativo, o segurado especial também existe essa possibilidade, e o MEI. Né, o MEI também pode, mas de forma complementar a gente vai falar mais a respeito disso também. Né. A gente vai começar falando aqui, né, rapidamente, né, sobre cada um, né, para você ficar atento, ver qual que é o seu caso, né. Começamos a falar sobre o contribuinte individual. O contribuinte individual é aquele que possui, né, atividade remunerada, é o autônomo, né, que trabalha, que presta serviço, é o comerciante, o cabeleireiro, né, o pintor, né, e que presta serviço para a pessoa física. Nesse caso aí, o contribuinte individual, né, existe a possibilidade de contribuir na modalidade de 11% e 20%. Mais para frente a gente vai falar mais a respeito disso, né? O que cada um tem direito ali pagando sobre as duas alíquotas. E no caso, né, você, no caso, o contribuinte individual, deixar de pagar, né, o INSS, você garante ali por mais 12 meses a sua qualidade de segurado. Agora, vamos falar agora sobre o segurado, né, o contribuinte facultativo. O facultativo é aquele que não é obrigado, né, a pagar o INSS, mas ele deseja pagar o INSS para garantir os direitos perante o INSS. Né? E é justamente isso, porque ele não possui renda própria, né, ele não trabalha. É o caso da dona do lar, né, no desempregado, né, do estudante. Ele não possui renda, não exerce nenhuma atividade remunerada, mas quer garantir, né, os seus direitos perante o INSS. E nesse caso, tem que tomar bastante cuidado que o contribuinte individual, assim como o contribuinte facultativo, tem que pagar em dia. Né? Por quê? Se você, por exemplo, foi a primeira vez que você for realizar o pagamento, você não realizar o pagamento em dia, não será contado como carência. Aí você paga o próximo, ainda não pagou em dia, também não vai contar. Então, sucessivos pagamentos não pagos em dias não valerão até que você realize o pagamento em dia. A gente vai explicar aqui também como que é esse pagamento feito em dia. Em seguida, né, continuando ali, a gente também tem os MEIs, né, a pessoa ali que tem um MEI, né, uma empresa. Esse recolhimento, nesse caso, ele não preenche essa guia do GPS, né, esse carnezinho, mas ele só preenche no caso se quiser fazer uma complementação. Como que é?
ele paga, no caso, o DAS, né, que é aquele documento que engloba ali os impostos, e também tem ali, englobado ali nessa guia que ele paga, né, perante a Receita Federal, a contribuição do INSS. Né, o plano simples, mais barato, né, no caso ali é a alíquota de 5%, né, sobre o salário mínimo, e no caso, o MEI a gente vai ver aqui também que existe a possibilidade de fazer a complementação, né, para fazer garantir mais direitos. Né, vamos ver a carinha de como que é a guia aí, para a gente preencher, né, logo em seguida. Sim, pode subir a tela para a gente acompanhar, e o telespectador também. Isso, olha lá, ó. Esse é essa famosa guia, né? Isso aqui é o carnezinho físico, mas lembrando, se no caso existe a possibilidade de fazer através pelo site, pela internet, né? Mas seguindo um racional aqui, você vai conseguir, né, perfeitamente fazer online também. Aí eu queria até te interromper, viu, André? Porque tem uma dúvida muito frequente, né? Se tiver erro nesse preenchimento, né? Porque pode acontecer, né? Você errou ali, você pode rasurar, né? Como é que funciona? Então, no caso, se você preencheu algum campo ali errado, né? Depois já gerou a guia, nesse caso existe a possibilidade de você fazer a retificação, né? Um procedimento que você faz ali no próprio site da Receita Federal, né, e existe essa possibilidade de fazer essa retificação, né, corrigir algum dado ali. Conforme a gente está vendo na tela ali, é muito simples, né? Vocês estão vendo ali, o número 1, você preenche o nome, né, logo em seguida a gente tem o 2, o vencimento, ali é o próprio INSS que preenche. Mas é importante a gente aqui explicar a diferença, né, entre o vencimento e a competência. A competência é o mês que você está pagando, né, o mês que você quer considerar como tempo de contribuição ali. Por exemplo, a gente está em junho, né, então, para fazer valer o mês de junho, a data do pagamento, o dia do vencimento, vai ser no mês seguinte, no dia 15, né, do dia 15 do mês seguinte. Então, se você quer pagar o mês de junho, você tem até julho do dia 15 para efetuar o pagamento. Então, essa é a data do vencimento. A competência é de junho, né, e o vencimento, no caso, é do próximo mês seguinte, do dia 15. A gente tem ali também, no número 3, código de pagamento. Né, ali é o código específico que você tem que preencher, no caso, qual o seu caso específico, né, se você é contribuinte facultativo, se você é contribuinte individual, né, autônomo, possui renda, né, conforme eu expliquei anteriormente. A gente tem também, logo em seguida, né, a competência, conforme foi explicado. A gente tem também, número 5, o identificador. Ali, você coloca o seu número NIS, ou NIT, ou PIS e PASEP, né, tem praticamente a mesma coisa esse número. E como saber esse número? Né? Você consegue ver, por exemplo, o PIS e o PASEP na sua carteira de trabalho, o número do NIT, do NIS, você consegue puxar esse número através do seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações, que você puxa pelo site do INSS. É importante, no caso aí, você preencher de forma correta, porque se preencher um número errado, você pode contribuir para uma outra pessoa. Isso aí acontece bastante, né? A gente analisa o CNIS da pessoa, né, o extrato previdenciário, e tem contribuições ali que a pessoa fala, eu nunca trabalhei nesse lugar, então provavelmente foi alguém ali que contribuiu de forma equivocada. E logo em seguida, né, no número 6, a gente tem o valor do INSS, que é ali a alíquota, né, sobre a base contributiva, o salário que você deseja contribuir, e ali incide a alíquota específica, nesse caso você chega no valor. Né? Logo em seguida, a gente tem ali depois, se for o pagamento em atraso, a gente tem a possibilidade de colocar como multa, juros, e o número 11, o número total, né? O número do valor após realizado ali a conta, no caso, aplicado depois a porcentagem sobre o salário de contribuição. Vamos falar aqui, né, sobre os códigos do INSS. Né? É aí que está importante. Né? É importante a gente explicar aqui que a gente tem 3 alíquotas para contribuir. A gente tem a alíquota de 20%, que é o plano normal, a gente tem a alíquota de 11%, né, e temos a alíquota de 5%. A alíquota de 20%, no caso, ali a gente pode observar o código 1007, contribuinte individual, o 1406, o facultativo,
né? E na alíquota de 11%, a gente tem um plano simplificado, o 1163, contribuinte individual, o 1473, facultativo. E a gente também tem a alíquota de 5% sobre o salário mínimo facultativo baixa renda. Vamos explicar, né, a diferença dessas alíquotas. E, né, o doutor, como que é aí? Qual alíquota aí que eu vou contribuir? Qual que é mais interessante no meu caso? Qual o direito que eu vou ter? Né? Então, vamos ver aqui em seguida as alíquotas, né? Vamos conversar sobre a alíquota de 20% primeiro. A alíquota de 20% é o plano normal, né, da Previdência. Então, nela você garante todos os direitos perante a Previdência. Você garante aposentadoria por idade, as aposentadorias, as regras de transição, no caso também, os benefícios por incapacidade, auxílio-doença, auxílio-maternidade, né, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão. Então, você garante todos os direitos perante o INSS. E também é o seguinte, você contribuindo na alíquota de 20%, qual que é a diferença das outras alíquotas de 11% e 5%? Que na alíquota de 20% você tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, assim como também, né, você tem direito às regras de transição da aposentadoria, que as aposentadorias 100% pedágio, 50% pedágio, né? Além disso, a contagem de tempo de um regime próprio de previdência, né? Por exemplo, o servidor público que quer levar esse tempo para o INSS. Então, para fazer valer esse tempo de contribuição que ele contribuiu, trabalhou no outro regime, para fazer valer no INSS. No caso, a gente tem também a alíquota 20%. Falando mais um pouco, você pode contribuir, no mínimo, sobre o salário mínimo, garantir todos os direitos, e também contribuir até o teto. Contribuindo até o teto, dali, sobre a base contributiva de 7.768, né, você garante ali o teto da Previdência. Então, a única possibilidade de você contribuir pelo teto é através da alíquota de 20%. A gente tem também a alíquota de 11%, né, nessa alíquota será sempre sobre um salário mínimo, e nessa modalidade você vai garantir o valor da aposentadoria e dos benefícios limitados até um salário mínimo. Então, se você contribui na base de um salário mínimo, você vai ter o direito depois, o valor da aposentadoria e de mais benefícios apenas limitado a um salário mínimo. Né? Mas você possui ali também os direitos à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade. Né? Então, e auxílio doença também, você garante todos esses direitos também. E a gente, em seguida, também tem, no caso, a alíquota, né, de 5% facultativo baixa renda. Né? Esse 5% é o plano, é o mais barato, né, no caso, a se pagar. Né? É destinado realmente às pessoas de baixa renda. É aquela pessoa que possui o cadastro no CRAS, né, que possui ali o cadastro único. É sempre importante a gente orientar que esse cadastro único tem que estar atualizado a cada 2 anos. Além disso, não pode possuir nenhuma renda. Tá? Então, quem contribui com facultativo baixa renda, 5%, não pode possuir nenhuma renda. Se por acaso, eu quero deixar aqui bastante claro por quê. Se por acaso você fez o cadastro lá, está no cadastro único, tem uma renda declarada, por conta dessa renda declarada, depois não vai valer todas essas contribuições que você fez como baixa renda. E isso aí é muito comum da gente ver no escritório. Né? Infelizmente, a pessoa ali não tem a informação, acaba contribuindo, né, com baixa renda e não fica atento a esses detalhes, né, de fazer a atualização do cadastro único, né, e não observar esses requisitos. Depois não vai valer lá para frente. Né? Em seguida, a gente tem também a alíquota de 5%, que é a alíquota do MEI. Né? Conforme expliquei anteriormente, né, no MEI você faz o pagamento através da guia própria do DAS-MEI lá, né, que você paga os impostos, e no caso, ele é considerado como contribuinte individual, e existe a possibilidade de fazer a complementação dessas contribuições. Ou seja, aquela pessoa que contribui como 5%, ela vai ter direito a somente um salário mínimo de aposentadoria, e somente a um salário mínimo também dos benefícios previdenciários. Então, se a pessoa quiser garantir, no caso, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, ou inserir numa regra ali de transição de aposentadoria, ela pode, no caso ali,
fazer a complementação, né, de 5% para 20%. Então, ela paga, além disso, essa diferença de 15%. Ela preenche a guia do carnezinho do INSS, informa o código de pagamento correto, informa ali que ela vai pagar 15%. Né? Também, né, existe, no caso, né, duas formas como pagar essa forma complementar do MEI. Né? Ou você faz mês a mês, tá? Você fez o pagamento do DAS, ali dos impostos e tal, depois você pode gerar essa guia e fazer o pagamento complementar. Né? Você faz 2 pagamentos, faz o do DAS e faz a da guia, né? Desse complemento de 15%. Ou, se não, existe a possibilidade também, no caso aí, de você pagar esses valores atrasados. Tá? Pagar durante esses anos atrasados que você trabalhou como MEI. E uma observação importante você deverá comprovar, no caso, o INSS pode exigir, ou na justiça, exigir que você comprove, né, que você exerceu uma atividade ali remunerada, que você realmente estava trabalhando. Porque é muito comum, Flaviano, que a gente vê, a pessoa abrir um MEI só para pagar o INSS. Né? E, no caso, a pessoa até pode conseguir, mas é um risco que se corre. Tá? Porque o INSS, no caso ali, pode exigir a comprovação de alguma atividade da empresa, né, alguma coisa nesse sentido, e você não vai ter como comprovar e vai pagar ali, vai perder todo esse dinheiro. Né? Além disso, é importante, né, a gente observar aqui, a pessoa, por exemplo, que paga ali, que tem algum emprego, né, registrado, SLT, e deseja aumentar a sua base contributiva, né, aumentar ali o seu valor da sua contribuição, porque quem é CLT, no caso, quem é responsável é o próprio empregador. Né? Quem é responsável é o patrão ali, que faz o recolhimento. Então, aí, no caso de quem é empregado, depende ali do salário da pessoa que recebe. Vai incidir uma alíquota específica, né, perante desse salário, que vai ser para servir como contribuição. Mas se a pessoa ali quiser contribuir a mais, ela pode fazer isso, no caso. Né? Ela pode ter um MEI, mas exercer uma atividade. Então, por exemplo, a pessoa ela é dentista e faz uns trabalhos, né, de MEI ali, faz no caso, uma massagem ali. Vamos dar um exemplo aí. Sim. E nesse MEI aí, ela pode, né, contribuir, no caso, como 5%, ela vai pagar o DAS como 5%, e depois ela pode complementar com 15%. Aí vai valer, né, soma, no caso, o salário, né, do que ela recebe, né, como CLT, como fichado e tudo mais, e nesse outro serviço que ela presta, né, se ela contribuir, como no caso ali, como MEI, e fazer a complementação, né, dos 15% para bater os 20%, ela vai ter direito a receber esse salário que ela recebe, mais um salário mínimo, né, e vai somar e vai aumentar a sua média salarial contributiva. Né? E as orientações importantes, né, finais aqui, sempre pagar em dia, né, antes do vencimento. Né, conforme eu expliquei, no caso, possibilidade de pagar em atraso, né, se pagar de forma... Passou o dia do vencimento, existe a possibilidade de fazer o pagamento, mas no caso você vai pagar com juros e multa, e pode ocorrer a possibilidade aí de não encontrar como carência. Só uma observação importante que ficou no slide ali em cima, se você contribuir, no caso ali, de forma abaixo do salário mínimo, né, você fez a contribuição numa base abaixo do salário mínimo, depois da reforma da Previdência, a gente tem a orientação normativa que essa contribuição não vai contar para nada, tá? Não conta como tempo de contribuição, não conta como carência, não conta como qualidade segurado, conta como nada. Então, fica atento, porque isso é importante ficar atento. Você contribuir abaixo de um salário mínimo pode servir para nada, mas existe a possibilidade depois de você fazer a complementação, a compensação. E, no caso, né, as orientações finais aí guardar sempre essas guias, esses carnezinhos, porque é muito comum a gente observar
Depois, quando a gente baixa ali o CNIS da pessoa, que é o extrato previdenciário da vida dela toda, a gente observa que ela fez algumas contribuições e não consta lá no sistema do INSS, não consta nesse CNIS. E esse CNIS, depois o INSS vai utilizar como espelho para fazer os cálculos da sua aposentadoria e pode estar faltando ali um período ou um salário que não foi considerado. E você guardando, tendo esse documento, essas guias, serve como prova, né, para comprovar perante a INSS que você realmente pagou, né, você teve aquele tempo de contribuição e pagou naquele valor. E, no caso aqui, a orientação é, eu estou com dúvida em qual alíquota eu contribuo, se vale a pena contribuir como MEI, como facultativo, qual alíquota, qual é mais vantajosa, qual o salário de contribuição. Obviamente, precisa fazer um estudo, uma análise, um planejamento do seu caso específico para não perder dinheiro, né, e garantir o melhor custo-benefício perante o INSS. Aí o André explicando passo a passo, ponto a ponto. Bebe uma aguinha aí, viu, André? Para você poder recuperar aí, porque você explicou muito bem, com riqueza de detalhes, né, como que funciona a questão da guia da Previdência Social. Inclusive, eu reforço aqui, tem telespectador perguntando, a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Se alguém perdeu alguma orientação, é só entrar lá no portal sistemampa.com.br, porque a entrevista do André na íntegra fica disponível lá para você. É também um compromisso aqui do programa. E eu tenho que responder aqui também algumas dúvidas aqui dos ouvintes e telespectadores aqui do programa, porque também tem essa proposta do quadro, né? Trazer dica e orientação para todo mundo e sempre um tema importante. Em relação à guia da Previdência, depois do programa está disponível para você lá no portal, passo a passo que o André explicou. Vamos então a algumas dúvidas aqui. Tem a dúvida do Enéas, né? Ele está dizendo que tem 60 anos, viu, André, e recebe auxílio-doença. Será que ele corre o risco de uma nova perícia? Eu acho que ele está preocupado que uma nova perícia pode prejudicar aí o auxílio, né? Nesse caso aí, ele pode fazer a perícia para fazer a prorrogação, né? Se caso ele deseja fazer a prorrogação desse benefício do auxílio-doença. Então, o INSS pode exigir ali que você compareça para o INSS para fazer uma nova perícia. É importante a gente falar aqui também que a gente está sendo implementado, né, no INSS uma nova modalidade, né, desses pedidos por benefício por incapacidade. A análise do ateste MED, né, o ateste MED é uma análise documental, ou seja, não precisa realizar a perícia médica presencial, mas tem algumas desvantagens e desvantagens, porque na teste médio você não pode fazer esse pedido de prorrogação, né, e é limitado ali no máximo a 180 dias, né, que dá direito. Então, observe aí qual que é o seu caso, se você fez perante o ateste médio ou se você fez a perícia lá no INSS, fisicamente lá. Se por acaso você fez fisicamente e deseja prorrogar, até 15 dias antes da cessação do benefício, você faz o pedido lá de prorrogação e garante o direito de estar continuando recebendo o auxílio-doença. Eu tenho outra dúvida aqui da Genésia, lá do Santa Lúcia. Muito obrigado, viu? Ela está dizendo que o pai faleceu no ano de 2000. E aí a lei previdenciária fez o benefício cair R$1.000, né? Ela quer saber se tem como recorrer. No caso da pensão por morte, teve uma mudança muito importante na reforma, né? Teve uma mudança, né, bastante significativa, né, em relação aos valores ali da pensão por morte, mas considerando ali o seu caso específico, como já se passaram ali mais de 10 anos, infelizmente não existe a possibilidade ali de fazer um pedido de revisão para analisar se realmente houve, o cálculo foi feito de forma correta, né? Foi em 2020, viu, André? 2020, perdão. É recente, Então, realmente existe essa possibilidade, sim, né, de fazer essa revisão. Eu tenho aqui uma outra dúvida, né? Ela está dizendo o seguinte, deixa eu abrir aqui a mensagem, né? Ela está dizendo o seguinte, que tem 15 anos já de contribuição paga, né? É a Maria de Lourdes. Aí ela quer saber se precisa continuar pagando ou se ela pode fazer só 2 pagamentos por ano. Ela tem 57 anos, então eu acredito que quer aposentar por idade, né? Isso. Aí, nesse caso, né, você vai ter direito ali à aposentadoria já por idade, só se esperar chegar ali a atingir a idade de 62 anos. Nesse caso, né, como você já preencheu os requisitos ali do tempo de contribuição, 15 anos, tem que observar ali se também bateu a carência. Mas se tiver tudo certinho,
realmente, você pode realizar o pagamento a cada 2 vezes por ano, né? Se for o caso ali, por exemplo, facultativo, né? Como o período de graça é de 6 meses, então, fazendo o pagamento 2 vezes por ano, né? Nesse intervalo de 6 em 6 meses, você garante a sua qualidade segurada, garante os benefícios que você tem perante o INSS, como auxílio-doença, né? E aposentadoria por invalidez, e é isso, né? Então, realmente, você pode continuar pagando dessa forma. Aí eu tenho a dúvida aqui do Vicente, né, dentro do tema que você trouxe, né? Gostaria de fazer uma pergunta para o André, né? Eu faço a contribuição no valor de R$280. Quando eu posso receber minha aposentadoria, né? Nesse caso aqui específico dele, ele não citou se é facultativo, como que ele está fazendo a contribuição, mas citou a alíquota. Pelo valor ali, eu imagino que seja no 20%, né, da alíquota ali. Como é 280, provavelmente ali está pagando na alíquota ali de 20%. No caso, você terá o direito ali, né, às regras de transição, às regras ali da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, conforme você veio falado, né, Vicente, quando você irá receber, aí precisa saber quando você vai atingir ali os requisitos, né, da aposentadoria. Tem que observar ali sua idade, né, o seu tempo de contribuição, para poder te dar uma resposta mais exata. Essa é a participação do Dr. André, ao vivo aqui no programa, trazendo sempre um tema e respondendo também os ouvintes. Inclusive, fica aí sempre para você a informação da rede social, né? Lá do escritório Barbosa Oliveira, especialista na área da Previdência Social. Tem também o telefone, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, né? O André, o Dr. Eduardo estão sempre disponíveis para te atender lá, sempre, com muita rapidez, também com muita eficiência. Muito obrigado, meu André. É um prazer imenso. Quem quiser o PDF ali, depois é só mandar mensagem pro escritório que a gente envia para vocês. Muito obrigado. Uma dica, uma orientação importante também. Está aí o telefone do escritório, DDD 31 97 164 16 31. É só fazer contato com o telefone. Muito obrigado, André. Obrigado. E eu reforço aqui que a entrevista na íntegra fica disponível para você no portal sistemampa.com.br.